Mas atenção, Voz das Ruas tem renome internacional? Não. Mas o chefe Daniel Romy tem. Ele veio da Suíça, mas manda muito bem na cozinha francesa. Seu sotaque já está quase estabilizado, mas é da frigideira pra frente que ele tem mais segurança. Conversa agora no VDR com o chefe de cozinha, Daniel Romy. De muitas estrelas, já fez pra vários artistas, pra reis, rainhas, enfim, bandas internacionais. Mas eu pergunto um negócio. O tempero é o carinho mesmo? É isso que faz a diferença? Não, claro. A cozinha se trabalha com o coração. É mesmo? Entende? Mas coração de quê? De boi, de galinha, de quê? Não, com o meu coração. E seu coração tá bem, chefe? Porque cozinheiro, ele se alimenta bem. Se alimenta bem. Ah, claro, é lógico. Mas você come o que você prepara? Não, normalmente não. Normalmente não, eu como fim do serviço, eu como queijo, sei coisas assim. Mas ele está aqui há um certo tempo. Eu quero saber do começo. Foi lá na Suíça que você começou os primeiros passos? Exato, eu fiz a minha aprendizagem de cozinha na Suíça durante 2 anos e meio. Depois trabalhei em vários lugares na Suíça e sempre com o sonho de viajar. E com 21 anos eu consegui sair de Suíça, trabalhar em cima de navio de cruzeiro durante 1 ano. E depois trabalhar em Ilha do Caraíbe, depois o sonho foi de chegar no Brasil para o Carnaval. E como é que profissionalmente, digamos, esse hobby passou a ficar tão sério que o senhor passou a ser muito requisitado? Bom, estou com o tempo, você cria coisa de interesse com a profissão e depois grandes hotéis estão interessados de ter você para trabalhar com eles. Que toda a minha vida eu sempre trabalhei em grandes hotéis, Hotel Sheraton e coisas assim, vários lugares do mundo. E depois, a última vez que eu voltei para a Suíça, eu fiquei 16 anos no Montreux Palace, que é um hotel de luxo. E lá foi realmente uma experiência muito grande. Na França, como é que se chama bandeco? Bandeco? Bandeco. Quentinha. Não tem quentinha. Lá não tem quentinha lá na Suíça? Não. Só é à la carte mesmo? Não, é à la carte. Tem também, mas espera aí. Cada um vai com seus pratos que enfia um em cima do outro. Mas eu nem me lembro o nome. Agora, chefe, eu quero fazer uma pergunta aqui. Geralmente eu tenho lido muito na internet alguns resumos e tal, a gastronomia está em alta, está em moda, e geralmente as pessoas falam muito bem das comidas regionais. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre fast food. As comidas que vêm para essas grandes empresas, elas realmente perdem gosto, elas realmente não têm, enfim, o toque humano ali? Bom, é um toque diferente, é um toque diferente. Tudo que é fast food já é uma coisa totalmente diferente, entende? Mas quando você trabalha em hotel, você consegue receber material de primeira qualidade para fazer as coisas, entende? Entendi. Como é que o senhor está vendo essa onda aí enfim, de todo mundo querer cozinhar gourmet? É possível ou é só bacana por causa da discussão e tal? Eu penso, bom, para cozinhar gourmet, primeiro você tem que aprender a cozinhar, entende? Porque muitas vezes se faz uma escola e depois de 6 meses ou depois de 1 ano você é chefe de cozinha. A realidade é diferente, entende? Ser chefe de cozinha não é só saber cozinhar bem, é saber administrar. Entendi. Entende? É todo um contexto, enfim, claro, você tem né? que ter a cozinha, mas a administração é muito forte. Com os custos, com as receitas, com todas estas coisas, é uma coisa muito interessante. O senhor cozinhou para o YouTube. O Bonovox não é vegetariano? O Bonovox não é vegetariano? Não. Ele come carne mesmo? Sim, sim. E ele curtiu o prato? Bom, todo mundo curtiu muito. E como é que foi a história lá na Jordânia? Foi para o WWF, que é o órgão mundial para os animais, que cada ano estou fazendo uma festa muito grande lá no Montreux Palace. E este ano a Rainha Nor estava convidada e tudo isso. Tinha o Príncipe Albert de Monaco. Eles têm muita exigência, não como isso, não como aquilo? Não, 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 não. Muita exigência é a pessoa entre os dois. Entende? A pessoa que realmente tem tudo, desfruta. Entendi. A pessoa que está
entre os dois que cria muito problema. Chefe, outra coisa. Por que eu, por exemplo, que sou um bruto, que como só besteira, eu olhando um prato gourmet, eu vou ficar com pena de comer porque é muito bonitinho, é muito bem feito. Então, como é que se faz essa educação alimentar para se iniciar a apreciar mais o paladar do que propriamente a quantidade? Bom, isto é pelos gostos, pelos temperos que você está usando, são temperos mais finos e tudo, então é o prazer de comer uma coisa diferente. E no seu restaurante, como é que é lá hoje? Esse projeto já tem mais de 9 anos, né? Exato. Aqui em São Luís. Como é que foi surgir? Não, agora eu vou ser dono mesmo da minha própria cozinha. Quando eu saí de Suíça, voltamos para o Brasil e a ideia era abrir um restaurante na praia. O pé na areia, tranquilo, depois de 16 anos... Queria ficar hippie numa hora dessa da vida? Não hippie, mas depois de 16 anos em hotel de luxo, eu estava querendo outra coisa, não? Entendi. E chegando aqui, eu vi que não tinha nenhum restaurante francês, não tinha nada um pouco diferente. Então eu falei, ok, vamos fazer um restaurante francês. Mas uma cidade fundada por franceses é meio estranho, nunca ter um restaurante francês, né? É estranho. Quando eu cheguei, tinha um restaurante francês que estava fechando. E, bom, eu fui lá em cima, ainda a esposa me disse, mas tu tinha falado, vamos pé na areia. Eu vou ter que botar areia na cozinha, assim eu vou estar pé na areia. O que o suíço chega no Brasil e acha estranho na comida? É o galeto que é estranho, sei lá, a feijoada, porque a feijoada é resto de carne. Não, né? Feijoada... Vamos só mostrar também aqui, enquanto o chefe explica o que ele gosta do Brasil, essas revistas aqui que mostram o seu trabalho internacionalmente reconhecido. Mas o que o senhor não gosta daqui? Não, aqui eu gosto de tudo. Eu como feijoada, eu como mocotó, eu como... Mocotó? Você come mocotó, chefe? Eu como sarrabulho, eu estou gostando de tudo, entende? Mas o senhor sabe preparar um sarrabulho direito? Não, sarrabulho não tanto, mas feijoada, eu preparo feijoada muito boa. Isso aqui foi quanto, chefe? Isto foi em 2000 ou algo assim. Isso aqui foi o jantar real? Não, lá foi quando fiz comida para uma companhia suíça, não? Mas que maravilha. Eles me pediram 20 pratos diferentes para servir em cima de 2 meses. E serviram algo como 500.000 comidas durante este tempo. Esse aqui é o chefe também, prestigiadíssimo, internacional. Como é que foi essa história aqui, chefe? Isso aqui. Esta aqui foi com a Rainha Nor e toda esta gente do WWF. E o pandazinho também comeu, chefe? Esse pandazinho aqui? Não, o panda só estava figuração. Não foi assado na brasa também, não, né? Mas eu quero entender também, porque... Além de tudo, tem uma polêmica, não sei se é da comida francesa, mas o foie gras. Foie gras é francês? Foie gras, é claro. Tem aqui? Claro. Vende no seu restaurante? Claro. Mas é fígado de pato, né? É fígado de pato. Normalmente faz de pato ou de ganso. Mas é um fígado de pato que pode chegar a 800 gramas a 1 quilo. Mas é maior que o pato, o fígado dele? Não, porque o pato está desse tamanho. O processo é um pouco cruel, não é? Bom, quando eles estão dando comida para o pato, parece que o pato está gostando. Entendi. Não, porque em larga escala, o foie gras, eles colocam um cano de ferro na boca do pato. Exato. E colocam ele para comer até o fígado. Né? Mandar milho até o fígado se atrofiar e crescer, não? Não, claro que é uma coisa um pouco diferente, como em cas de rã. Também, bom, tudo bem, tirar um cas de rã é meio especial, não? Mas é uma delícia. Eu tenho muitos clientes que vêm para comer o foie gras, é uma coisa diferente. E, chefe, a maioria dos ingredientes só importa ou já tem muita coisa refinada aqui em São Luís? Não, eu tenho bastante coisas agora que se encontra em loja. O foie gras e o magret de pato vem de São Paulo, que é foie gras muito bom, até às vezes melhor que o foie gras que eu tinha na Europa. Sério mesmo? Sim, Quer dizer que o pato tem o fígado mais inchado que o de lá?
Não, que bom, é a criação, a maneira e tudo, porque às vezes você tem um foie gras, você bota na frigideira e ele derrete com um pedaço de manteiga, não? Então, quando você quer servir, você tem que buscar o pedaço estava assim, você tem que buscar pedaço pequeno, entende? E lá não, normalmente você consegue fazer um foie gras excelente. E onde, fora o seu restaurante, o senhor gosta de comer aqui em São Luís? Mas, às vezes eu vou em sushi. É mesmo, chefe? Ou eu vou na praia comer um peixe frito. Não, tem que... Mas como eu disse, para sair assim, para comer, é meio complicado. Tem 2, 3 restaurantes que eu gosto de ir, mas, como eu disse, já quando você está ligado com comida todos os dias, você desliga um pouco quando está de folga. Eu imagino, faz um jejum. Mas, chefe, eu quero agradecer demais a sua presença e convidar todo mundo a ir visitar o seu restaurante lá, o Cherhomi. Cherhomi. Cherhomi? Exato. E o povo não erra nesse nome? Cherhomi? Cherhomi. Significa o quê? Casa de Romi. Romi? Ah, Romi é você. Casa de Romi. Que é você? Sim. É muito simples. Agora, chefe, ensina pra gente como é, onde é que fica exatamente. É na península, uma vez que você entra, calculando do Hotel Velero, é a 6ª rua à esquerda. Se passa pelo posto de gasolina, é a 6ª rua à direita. Perfeitamente. E quem está brocado pode pedir qual prato, por exemplo? Bom, pode provar com o foie gras. O foie gras com o fígado do pato no tamanho desse rádio aqui. Agora, chefe, repita brocado. Brocado. Para você que está brocado, vai lá no Cherhomi, do chefe Daniel Romi, que veio aqui gentilmente. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, muito obrigado. E um abraço para toda a sua equipe também, para o seu filho, parece com o filho dele. O menu do quê? Ah, tem o menu de degustação lá também, deve ter uns vinhos bacanas, uns goró legal, né? Sim, temos um menu cada quinta-feira, fazemos um menu de degustação, uma entrada fria, uma entrada quente, um peixe, uma carne e uma sobremesa. Que maravilha! Então, visite esse restaurante. Um abraço para a Nandia também na comunicação lá do Cherhomi. O VDR já volta!